Fala galera, hoje é dia de Josué 21, vamos lá. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor. Essas cidades e os seus arrabaldes, e saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão e ao sacerdote. Dentre os levitas caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades, e aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azé e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades, e aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram, pois, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron e os seus arrabaldes, e Líbina e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Ain e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. 9 cidades dessas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Jezé e os seus arrabaldes, e Kibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Dan, Eltec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes, e aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades, e da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Azer, Mizal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Elcate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Naftali, Quedes,
cidade de refúgio do homicida na Galiléia e os seus arrabaldes, e Amote-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes, e as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimna e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaz e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Gade, Ramote e cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazé e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. Foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes, em redor dela. Assim estavam todas as cidades. Dessa sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão, palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Bom, galera, Josué 21, amanhã Josué 22. Falou!